Começa agora o Alimento Diário, uma palavra para fortalecer sua fé, consolar seu coração e renovar a sua esperança. Bom dia, amados irmãos, Jesus é o nosso Senhor. Estamos hoje na sexta-feira do 5º volume do Alimento Diário, o Evangelho da Glória de Deus. A mensagem dessa semana é justamente reavivar a chama do dom de Deus. Amém. Graças a Deus. E a porção de sexta-feira, que é a semana 1, a chama da sarça ardente. Amém? Tem um versículo muito bom aqui, que é Êxodo 3:14, que nós tomamos com oração. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Amém? Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Louvado seja o nome do Senhor. Êxodo 3:14. Bom, a dissertação do dia de hoje fala justamente sobre uma figura importante, um acontecimento, um tipo importante sobre a chama do fogo de Deus. Amém? Visto que essa semana está tratando do fogo de Deus, a chama que não pode se apagar no espírito daqueles que servem a Deus. E nós vemos que dentro da semana que há vários itens que podem levar ou apagar o fogo em nosso espírito. Nós vimos sobre o problema da ansiedade. A ansiedade abrange vários itens na nossa vida humana, no dia a dia, na nossa casa, com a nossa família, no nosso serviço ao Senhor, no trabalho secular. Então tem muita coisa que aparece e fica irritando dia e noite, nos aferrando dia e noite. Para quê? Para secar, para apagar o fogo do Espírito em nosso espírito. Então, devemos estar atentos. Nós temos os problemas da nossa alma, que evidenciam em nosso corpo físico, que é o problema da carne. Nós temos os problemas da alma, relacionados com a ambição, a vaidade, a presunção, o amor próprio, o orgulho, a soberba, inveja, ciúmes. Essas coisas estão em nossa alma e podem trazer danos a nós mesmos, à nossa casa, ao nosso patrão, quem trabalha, aos colegas de trabalho e àqueles que vivem a vida genuína da igreja, a vida normal da igreja. Pode também afetar nos serviços, no relacionamento de uns para com os outros, no convívio, em todos os serviços na igreja. Pode trazer também danos. Essas coisas podem fazer com que a chama do fogo do Espírito comece a abaixar, a fumegar em nosso espírito. Então devemos estar atentos, sóbrios. Fomos alertados esses dias todos. E um aspecto positivo que nós vemos no dia de hoje, a experiência de Moisés. Nós já conhecemos a história de Moisés, vocês leram, podem ler durante o dia. Desde que Moisés fora gerado, e quando Faraó queria pôr fim nas crianças do sexo masculino, que era o medo de Faraó, porque o povo de Israel estava crescendo na terra do Egito, estava ameaçando, era uma ameaça para Faraó e os seus. Então, ele procurava eliminar as crianças do sexo masculino.
Aí, houve com Moisés o quê? Seus pais o geraram quando ele estava grandinho, talvez 3 meses, diz aqui, 3 meses, aí tiveram que despachar o menino. O que fizeram? Prepararam um cesto e colocaram no cesto esse menino e soltaram nas águas do rio Nilo. Aí, uma das filhas de Faraó veio tomar banho com as suas servas e viu o cesto. Então, pediu para apanhar. Aí uma das servas foi lá e trouxe. Quando abriu, era Moisés. E assim ela quis tomar para si essa criança e ela percebeu que era dos hebreus. Então, a irmã de Moisés estava na beira do rio e falou assim com ela: a senhora quer que eu chame uma das hebreias para criar o menino para a senhora? Ela disse: pode chamar. Então chamou a quem? Chamou a sua própria mãe, Joquebede. E ela criou Moisés dentro dos princípios de Deus, dos fundamentos de Deus, do plano de Deus. E Moisés cresceu até ser desmamado. Então ela ensinou todos os princípios. Nós podemos ver aqui, tem um ponto muito importante. Joquebede, a mãe de Moisés, aproveitou a breve convivência com seu filho quando menino para acender nele um fogo que nunca se apagou. Que maravilha, hein? Moisés foi educado no Egito por 40 anos, mas nunca esqueceu quem ele era. Ele sabia que era hebreu. Nós podemos ver uma passagem muito importante aqui em Hebreus capítulo 11, que nos fala assim acerca de Moisés. Mediante a fé, por meio da fé, Moisés, ainda recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, porque perceberam que sua formosura não era comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado como filho da filha de Faraó. Tinha seus 40 anos. Em todo o tempo, qual era o fogo que estava dentro do seu espírito? Eu sou hebreu, sou de Deus, pertenço ao povo hebreu, sou descendência de Abraão, Isaque e Jacó. Eu sou hebreu. Então essa chama perdurou. E nós vimos que houve uma situação, queimava tanto que quando ele viu uma briga entre judeu e egípcio, o que ele fez? Ele lançou mão e matou o egípcio. Isso trouxe problema para ele. Ele viu depois 2 irmãos, 2 hebreus brigando. Ele foi lá apartar-se, aí um deles expôs. Você quer fazer conosco como fez com o hebreu, com o egípcio? Quer nos matar também? Ou seja, Moisés estava usando da sua força natural e capacidade com as quais ele fora bem nutrido e cuidado e educado em toda a ciência do Egito. E ele, nessa força, queria libertar o povo de Israel das mãos dos egípcios. Mas não era por esse caminho. Então nós vimos que Deus levantou a situação, ele teve medo, partiu para o deserto e encontrou ali a casa de um servo de Deus, que era Jetro, e ali ele foi cuidado por essa família, casou com a filha de Jetro, passou 40 anos, e nesses 40 anos Deus aperfeiçoou Moisés no deserto. E o que ele fazia? Ele cuidava nas terras de Midian, ele cuidava do rebanho do seu sogro. Essa era a função de Moisés, ele pastoreava. Até quando ocorreu uma situação maravilhosa. Nós podemos ver isso no capítulo 3 de Êxodo. Capítulo 3 de Êxodo, nós temos essa passagem aqui tremenda. Vamos ver desde o início. O que aconteceu com Moisés? Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, Reuel, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Que maravilha! Ali o anjo
do Senhor, ou o anjo de Adonai, ou o anjo de Yahvé, o que aconteceu com ele? Revelou a ele numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou, e eis que a sarça ardia no fogo, contudo não era consumida pelas chamas. Que maravilha, irmãos! Então perguntou Moisés: que coisa impressionante! Por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar a maravilha. Que Deus apareceu a Moisés com fogo. Deus respondeu a oração de Elias, naquele monte que ele desafiou os 250 profetas de Baal. Deus apareceu como fogo e consumiu aquele holocausto. Então, Deus sempre aparece como fogo. Deus apareceu para Paulo, ali no caminho de Damasco, por onde vinha, como um sol, mas cujo resplendor, ele fala, a luz que brilhou é o fogo de Deus. Os raios, ele fala que era mais forte do que o sol do meio-dia. E assim, o que ocorreu? Ele ficou impressionado com aquela luz, esses raios até mesmo atingiram seus olhos, a ponto dele ficar cego, ele dá esse testemunho, e caiu por terra. Então, vemos aqui, de acordo com Hebreus 13 também, que nos fala que Deus, dura coisa cair na mão de Deus, porque Deus é fogo consumidor. Sim, Deus consome tudo que é negativo, a palha, o feno, a madeira, os elementos naturais da nossa alma. Deus vem a nós como o Espírito 7 vezes intensificado. Para quê? Para queimar as coisas negativas em nossa alma. Ó Senhor Jesus! Então é importante contemplar Deus, termos intimidade com Ele. Então vemos aqui essa passagem, e assim Moisés aos 80 anos Deus o chamou. Aqui tem um ponto importantíssimo. Depois do chamamento, Deus apareceu para ele, fala aqui que o anjo do Senhor era o próprio Deus. Na verdade, nós já conhecemos através dos mestres cristãos que esse anjo de Yahvé, ou outras traduções falam Jeová, mas Yahvé para os judeus, que é o Eterno. Esse anjo do Eterno é o próprio Senhor Jesus. Ele aparecia no Antigo Testamento como o anjo de Yahvé, o anjo do Eterno. Então, nesse versículo temos a chama do fogo, a sarça, um espinheiro, uma planta que de nenhum valor. E a sarça ardia em chamas, mas continuava lá, ela não se queimava. Então, Moisés se aproximou e viu. No final aqui diz assim: onde Deus está é o lugar santo. Onde está o fogo de Deus, ali é terra santa. Porque Deus falou com ele: não se achegue, porque você tem que tirar as sandálias do pé, porque o lugar em que estás pisando é terra santa, é lugar santo. Eu estou aqui. Então isso nós temos que estar atentos. Aí, depois que Moisés se aproximou, aí Deus falou com ele que ia enviá-lo ao Egito. E ele foi junto com Arão, e nós sabemos do resultado. Então, vocês leem para estarem mais inteirados do seu chamamento, da comissão e a sua missão. E ele foi fiel. Aí, nós vemos aqui, quando Deus aparece no fogo a alguém, é porque quer dar-lhe uma missão. Graças a Deus. Essa missão só pode ser cumprida se houver fogo. É evidente. É por isso que o inimigo quer apagar o nosso fogo, destruindo assim nosso encargo, nossa missão. Querido leitor, vamos reavivar a chama do fogo que está dentro de nós e renovar a missão que Deus nos confiou. Amém? O que podemos ganhar aqui é que Deus se manifesta a nós como fogo. E nesses últimos tempos Ele tem procurado queimar em nós
levando-nos a abanar a chama do dom. O dom deve estar queimando, ardendo em nós como fogo, para que nós cuidemos dos irmãos com espírito forte. Apacentemos os novos, pastoreemos os mais velhos, possamos nutrir os mais novos com fogo, um espírito efervescente, um espírito que queima. E assim nós podemos sair para pregar o Evangelho, levar a salvação a muitos, mas, irmãos, nós devemos estar queimando. E não devemos, temos que ter preocupação, porque muitas coisas à nossa volta surgem como testes, e o diabo é tentador, ele quer o quê? Abafar esse fogo em nosso espírito. Aí você, uma vez que abafa, você fica frouxo, desanimado, né? Sem entusiasmo, nem para reunir você não consegue. Às vezes fica em casa plantado no sofá, só para assistir as mensagens. Em meio às mensagens vem os programas de TV. Mas nós devemos estar atentos. Deus está nos chamando para nós nos queimarmos no fogo do Espírito, para nós vivermos em Filadélfia, cheios do amor fraternal, cheios do amor de Deus, para nós edificarmos a casa de Deus, a casa do Deus vivo, na qual nós habitamos como pedras vivas, sendo edificados e sendo cuidados. Vamos nos manter fiéis. Ó Senhor Jesus, tenha um bom dia, um bom desfrute. Amém.